A paz do Senhor a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Mirlaine está sendo a primeira aí a entrar. Paz do Senhor, Tassiano. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto Peniel, né? Um culto face a face com Deus. Espero que Deus possa fazer aquilo que Ele já tem feito nas nossas vidas, né? Vamos dar um tempinho aqui, enquanto a gente aguarda aí os nossos irmãos irem entrando através do Facebook, através do Instagram. Vão falando aí comigo para eu saber que vocês já estão aí participando, né? Paz do Senhor, Giovanni, Rafa Paiva, Larissa, Lari Brito. Sejam todos muito bem-vindos e espero que nessa noite, né, Deus possa estar falando com a sua igreja, estar falando aí com a sua igreja e através da sua igreja que somos nós, né? Quando nós estamos reunidos no nome dele, Wanda, paz do Senhor. Quando nós estamos reunidos no nome do Senhor, né? Ele se faz presente. Garantia dele, quando dois ou mais estiverem reunidos no nome dele, ele se faria presente. Então, estamos aí mais do que dois. Então, Deus já garante a presença dele em nosso meio. Amém? Carla, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, Jefferson. Todos sejam muito bem-vindos. Ângela, paz do Senhor, Ângela. Quanto tempo que nós não nos vemos. Vamos nesse momento, então, iniciar o nosso culto Peniel. Eu gostaria de convidar vocês a estarem abrindo a Bíblia de vocês na segunda carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, nós vamos trabalhar em cima de um texto que é por demais conhecido também, que está no capítulo 12, a partir do versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. E diz assim, a partir do 1: Considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente. Deus o sabe. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei. Mas certamente Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porquanto estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isto, para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim pode ouvir. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Amém? Algumas versões aí, nós já conhecemos esse texto, porque quando estou fraco, é que sou forte. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar, entregando as nossas vidas para que os nossos corações possam estar inclinados, possam estar atentos àquilo que Deus
tem para falar com a sua igreja. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar mais um culto, Peniel. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor pode se manifestar, o Senhor pode falar através da palavra que é tua. E nós nos apresentamos, ó Deus, como um povo sedento e faminto pela revelação que o Senhor tem para fazer nessa noite. Que nessa noite o teu Espírito Santo possa nos conduzir a um nível de compreensão, a um nível de intimidade, a um nível de experiências. Nós queremos, ó Deus, estarmos totalmente preparados para receber a porção que o Senhor preparou para nós. Eu me coloco à tua disposição, Senhor, para ser um instrumento em favor das pessoas ora reunidas nessa live e que nós possamos experimentar juntos aquilo que o Senhor tem. Assim, ó Senhor, nós te oramos, no nome de Jesus. Amém? Bem, queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele trata a respeito de uma experiência maravilhosa que Paulo vivenciou e contou, né? Ele contou como um testemunho mesmo pessoal a respeito dessa experiência que ele teve. Paulo vai falar, né, que ele vivenciou aí um momento que ele não sabe ao certo se foi através de uma visão, se de fato ele teve o seu corpo trasladado ao terceiro céu, né? Um ambiente onde ele contemplou coisas, como algumas traduções da Bíblia vai falar, coisas inefáveis, né? Ele viu e ouviu a respeito de coisas que ele não conseguiria traduzir em palavras, né? São coisas inexprimíveis. Sabe quando nós vivenciamos situações, experiências e sentimentos que fica difícil a gente expressar, né? Tem coisas que a gente fala, ó, só você vivendo isso para você entender o que eu passei. Já aconteceu isso com você? Você viver uma experiência tão boa, né? Que só mesmo você passando por isso é que você vai conseguir compreender. Porque eu não vou conseguir em palavras traduzir aquilo que eu passei, né? Aquilo que eu vivenciei. Então, era exatamente esse nível, coisas inefáveis. Ele viu e ouviu coisas a respeito de Deus, né? O terceiro céu, o lugar do paraíso, onde ele pôde contemplar grandes coisas, mas que ele não teria capacidade de traduzir em palavras, de expressar em palavras. Amém, Chiquinha? Seja bem-vinda, Chica. Então, nesse momento, ele vai escrever a carta de Coríntios a respeito desse momento. Mas o interessante é que mesmo Paulo, esse homem que vivenciou uma experiência que, quem sabe, muitos de nós também gostaríamos de viver, né? Quantos de nós não gostaríamos de ver coisas que ninguém mais poderia ver, experimentar, né, experimentar momentos com Deus, né, que Paulo conseguiu vivenciar, e quantos de nós não nos alegraríamos a respeito de ver aquilo que poucos teriam a possibilidade de ver. Mas o interessante é que Paulo tem tanto a nos ensinar, o apóstolo Paulo, ele tem tanto a nos ensinar, porque ele vai dizer que ele não pode se gloriar por isso. Que mesmo ele vivendo uma experiência maravilhosa, uma experiência que lhe foi revelada, que Deus compartilhou com ele, visões e palavras que ele não poderia falar, mas ainda assim ele não poderia chegar a um nível de arrogância, de vaidade, de superioridade, porque ele reconhecia quem ele era. Ele reconhecia as limitações dele. Ele reconhecia que ele era um homem comum, apesar de viver coisas extraordinárias, coisas incomuns. E trazendo para o nosso contexto,
Eu gostaria de jogar aqui com você a respeito de uma conjectura. Muitos de nós, de fato, temos uma tendência, ou quase todos nós, temos uma tendência muito grande a nos envaidecermos. Seja por aquilo que nós nos tornamos, ou seja mesmo por aquilo que nós conquistamos. O ser humano tem essa tendência. Nós temos uma tendência muito grande a batermos o nosso peito, a trazermos para nós como habilidade, como capacidade, as conquistas que nós acreditamos que fomos nós quem aspiramos. Quando na verdade o primeiro grande reconhecimento e a grande lição que a gente precisa já trazer para as nossas vidas é que tudo que nós temos é bondade e misericórdia de Deus. Tudo que nós temos nos tornado, em quem nós temos nos tornado, por mais que Deus ele compartilhe coisas maravilhosas conosco, mas se há algo onde nós podemos nos gloriar, como diz Paulo, é que o nosso nome, né? Jesus vai dizer, né? Os discípulos teve um momento em que eles voltaram extasiados, né? Eles acabaram de vir aí de um momento onde eles haviam expelido demônios, onde eles haviam sido instrumentos para cura, e eles voltaram ali cheios, né, de entusiasmo, eles voltaram ali totalmente extasiados pelo que eles tinham acabado de viver, né? E eles falaram: Jesus, olha como é impressionante! Olha que coisa maravilhosa! Até os demônios se submetem a teu nome, né? Eles voltaram ali como pintos do lixo, crianças assim que acabaram de ver grandes maravilhas, né? E Jesus vai dizer assim: olha, se há alguma coisa que vocês precisam se alegrar, se há algo que vocês precisam glorificar, é que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Jesus vai dizer: olha, existem alegrias muito maiores do que essa. Existem essências muito além do que você vê pessoas libertas e pessoas curadas. Porque de fato, o maior ápice, a maior manifestação de amor é eu e você podermos, quando estivermos passando, né, dessa vida, saindo desse momento terreno, dessa vida terrena, é estarmos diante de Deus, é termos o nosso nome lá, escritos no livro da vida. Então Jesus vai mostrar: olha, se há alguma coisa que vocês podem aí se alegrar, é porque vocês são salvos, é porque vocês vão estar juntamente comigo e com o meu Pai, no reino eterno, no paraíso, né? Eu lembro do ladrão, é coisa linda. Jesus estava ali sendo crucificado ao lado de dois homens que haviam cometido delitos, né? E nós sabemos que a morte de cruz ali era uma pena aplicada para os maiores criminosos. A morte de cruz, ela era a penalidade máxima para alguém que cometeu um grande delito. E aqui aqueles homens, né? Um de um lado e outro do outro, e Jesus no meio. Nós conhecemos bem esse cenário, né? Jesus já tinha passado como um homem sendo escarnecido, né? Sendo humilhado, sendo cuspido. Colocaram-lhe uma coroa, né? Uma coroa de espinhos sobre sua cabeça, sofrendo uma dor que não era dele, padecendo por uma ação que não era dele, mas era nossa. E o lindo nisso tudo, né? Porque enquanto aqueles dois ladrões, aqueles homens que estavam tendo a mesma condenação, o mesmo fim de Jesus, que era a morte de cruz, um deles começa então a razoar e diz assim: olha, você não disse que era rei? Você não disse que era Deus? Por que você então não nos tira daqui, né? É como muitas vezes a gente fala para Deus. A gente fala: Deus, se tu és mesmo Deus, por que o Senhor não me tira dessa situação? Por que o Senhor não enxerga como nós estamos aqui? Quantas vezes, né? Eu lembro quando eu era criança, na minha inocência,
Muitas vezes a gente ia andar lá pelo bairro que eu fui criada, Coab, e eu saía na frente pulando, né? Eu saía pulando assim, de uma calçada para outra. Eu falava, Deus, se tu és Deus mesmo, me faz voar. Eu só acredito que o Senhor é Deus se o Senhor me deixar voar. E quantas vezes a gente faz isso também, né? A gente coloca Deus à prova, e aquele ladrão então colocava Deus à prova. Ele falava, olha, se você mesmo é quem você diz que você é, por que você não nos tira daqui, né? Mas um deles tinha compreendido, um deles tinha tido uma revelação de quem estava do seu lado, né? Porque ele vai e fala assim, olha, cala-te, cala-te, porque nós aqui, nós merecemos a morte de cruz. Nós de fato cometemos delitos, nós de fato roubamos, nós de fato fizemos tudo quanto não deveríamos fazer, nós somos transgressores da lei. Mas esse que está aqui entre nós, né? Não há pecado sobre ele, não pecou e está pagando um preço que não é dele. E aí nesse momento ele olha para Jesus e trata Jesus então como um mestre, né? Rabi, quando entrares no teu reino, reconhecendo que Jesus era rei, e reconhecendo que o reino de Jesus não era aqui na terra, lembra-te de mim. Ele faz um pedido porque ele reconhece que havia um lugar preparado para aquele que era rei. E aí Jesus então fala, olha, ainda hoje, eu te garanto, você estará junto comigo ao lado do Pai. Veja que coisa linda, né? Então Paulo, ele tem essa experiência de chegar num lugar e ver coisas inefáveis, ver coisas que ninguém mais poderia ver, mas ele reconhece o seu lugar de humildade. Mas o interessante é que no versículo 7 desse capítulo 12, esse mesmo Paulo, reconhecendo suas limitações, ele diz assim, e para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, ou seja, por causa das coisas que ele viveu, por causa das coisas que ele viu, por causa das coisas que ele ouviu, aí ele vai dizer assim, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Esse espinho na carne, alguns teólogos vão na verdade conjecturar, alguns vão dizer, Lutero vai dizer que espinhos, usando a tradução que muitas vezes era usada para inimigos, eram as perseguições que Paulo sofria dos judeus. Outros vão dizer que era a consequência de uma doença, foi a malária que ele teve e o deixou com problemas na visão, mas enfim, havia uma dolorosa situação, uma rota dolorosa que Paulo precisava vivenciar. Haviam dores, haviam situações, haviam tribulações que Paulo vivenciava. E o interessante é que ele fala para que isso tudo era necessário para impedir que ele se tornasse arrogante, ou seja, que ele se tornasse alguma coisa, que ele se tornasse envaidecido. E a primeira grande lição que eu queria compartilhar é que a dor e o sofrimento, ele aperfeiçoam bem mais o nosso caráter e o nosso coração do que as conquistas e as vitórias. Você está compreendendo isso? Quantos de nós tiramos bem mais lições dos momentos de dor, dos momentos de sofrimento que nós passamos, do que das vitórias e conquistas que nós obtivemos? Porque o espinho na carne, ele pode ser exatamente a linha de chegada daquilo que você percorreu, e você chegou num determinado momento onde você olha para um lado, olha para o outro, e existem consequências das escolhas que você fez. Talvez seja aquele caminho onde a bifurcação vai precisar te levar a tomar uma decisão, vai te levar a uma tomada de decisão que vai ser importantíssima
para os seus próximos dias. O espinho na carne pode ser a solidão que você tem vivenciado quando você, diante de todos os problemas, você não tem mais a quem recorrer. O espinho na carne pode ser aquilo que você tem pleiteado, quem sabe até diante de Deus, e você tem observado que nada aparentemente mudou. O espinho na carne é exatamente o limite daquilo que nós não podemos fazer. O espinho na carne, quem sabe, é alguém que você tanto ama, está enfermo, e você sabe que os recursos medicinais, que a ciência chegou até ali, e que somente a mão de Deus pode operar. O espinho na carne são todas as impossibilidades que você vê diante de você e você não consegue observar qualquer mudança no cenário. O espinho na carne podem ser os projetos que você tanto sonhou, tanto planejou, mas que não deram certo. O espinho na carne, ele pode representar, de fato, as maiores angústias da alma, quando você sorri para todos, quando você brinca com todos, mas só você e Deus conhecem como está o teu coração. O espinho na carne, quem sabe, pode ser todas as máscaras que você usa para mascarar e disfarçar quem de fato é você, porque quem de fato você é, você não consegue mudar. O espinho na carne pode ser, inclusive, coisas que você gostaria de abrir mão, pecados que você gostaria, e você é vencido todos os dias pelo convite à queda. Aquilo que você não gostaria de fazer, como o próprio apóstolo Paulo vai falar, olha, eu gostaria de fazer melhor, porque o bem que eu gostaria de fazer, esse eu não consigo fazer. Mas há um mal, há algo, há coisas, há palavras, há situações que eu não gostaria de fazer, mas eu caio, mas eu pratico. O espinho na carne é uma luta de alguém que deseja obedecer, que deseja fazer a vontade de Deus e pode exatamente estar fazendo o contrário daquilo que Deus mandou. O espinho na carne, ele pode ter tantos nomes, ele pode ter tantos significados, mas uma coisa é certa, o espinho na carne, ele nos impede de nós olharmos para nós e acharmos que podemos sair dessa sozinhos. Ele nos leva exatamente a um nível de incapacidade, nos leva a um nível de impossibilidade e de limitações, onde a gente olha e a gente sabe que por nós mesmos nós não vamos conseguir. O espinho na carne é o espelho que não nos desfaça a imagem que é refletida de quem de fato nós somos. O espinho na carne é você olhar para você e saber que você, ainda que tenha vivido coisas que muitas pessoas ao seu redor não viveram, tenha adquirido bens que muitas pessoas ao seu redor não adquiriram, ter feito viagens que pessoas que você conhece nunca fariam, ter adquirido conquistas que qualquer pessoa do seu ciclo social não conquistaram. Mas o espinho na carne é o teu limite. É exatamente aquilo que você sabe que você não pode e não tem capacidade de tirá-lo sozinho. É o impeditivo de você se achar independente. Vocês estão compreendendo o que é isso? Amém? Vocês estão compreendendo que é necessário, muitas vezes, nós temos uma rota dolorosa para nós não acharmos que somos totalmente capazes de sairmos ou de andarmos sozinhos? E Paulo vai dizer, olha, era necessário, porque era para que
me impedisse de eu me tornar algo que eu não sou. De eu chegar a um nível que eu não vou ter capacidade de fazer. É a limitação que eu tenho. E esse próprio Paulo, igual a mim e você, também pediu a Deus que tirasse o espinho da carne. Ele também rogou para que Deus arrancasse dele isso que o atormentava. Aquilo que ele pedia para Deus, que o arrancasse aquele cálice. Aquele mesmo nível de dor que Jesus, instantes antes de passar pela sua crucificação, pede para Deus: olha, Pai, se possível, passa de mim esse cálice de dor. Paulo também pediu, porque no versículo 8 ele vai dizer: olha, por 3 vezes eu roguei ao Senhor que o removesse de mim. Ele pediu a Deus que Deus tirasse dele essa situação, que Deus fizesse passar esse cálice de dor. Por 3 vezes ele pediu. E você, quem sabe quantas vezes você já chegou para Deus e pediu: Deus, eu não suporto mais isso, passa de mim essa dor, esse cálice de dor. Mas esse mesmo Jesus, contemplando a glória que seria a sua missão, no mesmo instante, tomado pelo amor de mim e de você, ele fala: contudo, não faz isso que eu acabei de lhe pedir. Não faz o que eu estou te pedindo. Não faz a minha vontade, mas a tua. Porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Porque o Senhor sabe que existe um propósito maior na minha dor. E aí no versículo 9, Paulo vai dizer assim: entretanto, após ele pedir a Deus por 3 vezes que removesse a dor, a angústia, a situação que era uma rota que ele passava, ele vai dizer assim: ele me declarou, Deus o declarou: a minha graça te é suficiente. Em algumas versões diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus dizendo assim: olha, eu sei que você tem pedido para que esse cálice de dor passe. Eu sei que você tem me pedido para remover de você o espinho que tem te atormentado, que tem te feito chorar e suplicar aos meus pés. Mas entenda uma coisa, Deus está dizendo: para você, o suficiente é saber que a minha graça te basta. É suficiente para você que dentro dessa sua fraqueza, dentro desses tormentos, dentro desse sofrimento que você está passando, dentro desse limite que você está chegando, dentro desse nível de fraqueza que você está chegando, é quando eu entro com o meu poder. É quando eu entro com a minha graça. É quando eu entro com a minha glória. Amém? É exatamente na hora em que nós de fato não temos força alguma, não temos habilidade alguma, não temos capacidade alguma de executar e de sair do nível onde nós estamos. É exatamente quando você olha e fala: chega, eu estou exatamente no nível que eu não sei mais para onde ir, eu não sei mais para onde olhar, porque a graça, ela vai se tornar exatamente suficiente quando nós entendemos que nós não fomos eficientes. Vocês estão compreendendo o que é isso?
a graça de Deus, o poder de Deus, ele vai se tornar exatamente suficiente na hora que nós olhamos para dentro de nós mesmos e nós nos vemos como ineficientes para tocarmos sozinhos a nossa vida, para sairmos sozinhos dessa condição que nós estamos, para removermos sozinhos o espinho que tem nos atormentado. Porque quando nós chegamos a esse nível de experimentarmos a nossa fraqueza e as nossas limitações, nós entendemos o que é a glória de Deus sendo manifesta na nossa fraqueza. Quando nós chegamos no nível de não nos acharmos mais independentes, é quando nós estamos no ponto de nos tornarmos dependentes. Porque esse mesmo Paulo, ele vai dizer, olha, para que por esse motivo e por amor de Cristo, eu agora compreendo que as fraquezas, que as ofensas que eu tenho escutado, que as perseguições que eu tenho vivido, que as necessidades que eu tenho passado, que as angústias que eu tenho vivido, tudo isso é importante, porque eu percebo que quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Porque quando eu chego nesse nível de fraqueza, é Deus chegando para mim dizendo, chegou no limite de fraqueza, chegou no seu limite onde você compreende que você não pode todas as coisas. Você chegou exatamente no nível em que eu agora aperfeiçoo o meu poder dentro da sua fraqueza. É agora que eu aperfeiçoo o controle da sua vida debaixo da minha mão poderosa. É exatamente a tomada de decisões que você tomava sozinho, as escolhas que você fazia sozinho, e você entrega o controle da sua vida para mim. Porque no controle das nossas vidas, assim como um controle de TV, na hora que nós queremos, assim nós fazemos as nossas vidas. Se a gente quiser pausar, dá uma pausa naquilo que nós estamos fazendo, seja no nível de pecado, ou seja no nível mesmo de letargia espiritual, nós paramos e nós ainda nos justificamos. Se nós quisermos voltar e retroceder cenas da nossa vida, como num filme que você gostou daquela parte e que você quer vivenciá-las novamente, ainda que você saiba que aquilo não pertence mais a você, nós usamos o controle da nossa vida para vivenciarmos coisas que não são mais para nós vivenciarmos. E quando nós achamos que temos o controle da nossa vida, a gente também avança processos. Como alguém que avança as cenas que não lhe são necessárias assistir. Aí Deus chega para nós e fala assim, você chegou no nível de fraqueza, você chegou no nível de experimentar a sua incapacidade, de experimentar as suas limitações, de experimentar quem você de fato é. Entrega agora o controle para mim. Entrega agora o controle da sua vida para mim, porque eu sei a hora de parar. Eu sei a hora de avançar. E eu também sei a hora de recuar. E somente quando nós compreendemos e chegamos nesse estágio de reconhecermos que quando somos fracos, é que nós podemos ser fortes. E não é apenas ser fraco, é estar passando pela fraqueza, é estar compreendendo que a fraqueza, ela tem uma lição, ela é o teu limite para você deixar que Deus aperfeiçoe o poder dele nisso.
não é chegar ao fim da história, mas é chegar num ponto onde você deixa Deus conduzir a tua vida. Não é ser sofredor, mas é estar em sofrimento sabendo que Deus garante companhia. Não é ser solitário, mas é estar em companhia de um Deus que garante que a graça dele é suficiente para você. A sua fraqueza é reconhecer que o poder de Deus pode todas as coisas. Nós precisamos reconhecer que nós somos o povo mais fraco dessa terra. Mais fraco e limitado, porque nós reconhecemos a nossa incapacidade de gerir as nossas vidas. Porque nós reconhecemos a nossa incapacidade de decidirmos sozinhos o que é melhor para nós. Sabe que nome se dá a isso? Dependência. Quando nós chegamos a um nível de, assim como criança que precisa ser guiada, de assim como uma criança que precisa ser orientada, porque ela não tem aptidão, porque ela não tem capacidade nem habilidade para decidir sozinha, porque a vida dela corre riscos, porque a vida dela não a pertence, porque ela tem um pai e uma mãe que são responsáveis por ela. Se nós nos tornarmos como criança, se nós nos tornarmos dependentes de Deus, a tal ponto de não mais querermos caminhar sozinhos e de reconhecermos que quando nós estamos nesse nível de fraqueza, nós somos fortes espiritualmente. Amém? Então, recebe essa palavra da parte de Deus. Eu tenho um aviso ainda para dar para vocês. Nós estamos finalizando o nosso culto Peniel, mas eu creio que se você absorver essa palavra, você vai compreender aquilo que Deus tem feito na sua vida, aquilo que Deus tem desejado para a sua vida. Entrega o controle. Entrega o controle. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, esse mais é todas as demais coisas, todas as demais situações. Esse mais representa tudo aquilo que você sabe que precisa ser feito, mas quem vai fazer é Deus, e o mais Ele fará, e o mais Ele conduzirá, e o mais Ele se responsabilizará, porque você tem dono, você não está ao léu, você não está como alguém perdido no tempo e no espaço. Você, assim como um Paulo, tem alguém que diz assim: olha, eu não vou remover esse sofrimento porque eu sei o tempo certo de todas as coisas. Mas olha, não te preocupas, não te abatas. É uma rota necessária, é um caminho necessário. Dói em mim também porque eu sou pai. Qual é o pai que se alegra com o sofrimento do filho? Mas é necessário para que você reconheça que exatamente quando você está ali fragilizado, quando você está ali totalmente entregue, totalmente dependente, vulnerável a mim, eu te conduzo, eu te cuido, eu zelo por você. Então não adianta espernear, não adianta você querer encontrar argumentos e alternativas por um caminho que é necessário passar. São os processos que nós tanto falamos, não é? São os processos de Deus. Mas a graça do Senhor te basta. A graça de Deus te basta, porque o poder dele se aperfeiçoa naquilo que você não pode, se aperfeiçoa na tua incapacidade, se aperfeiçoa nas tuas
limitações, para que você reconheça que foi Ele quem fez, para que você reconheça que é Ele quem abre as portas, que é Ele que tudo pode. Haverá algo demasiadamente grande que Deus não possa fazer? Haverá algo demasiadamente impossível que Deus não possa realizar? Não há. Amém? Olha, tem um avisozinho aqui para dar para vocês, né? Nós estamos retornando a partir do dia 14 de setembro, daqui a 13 dias, né? Hoje são 12, daqui a 12 dias, nós estaremos retornando às nossas células dos lares, né? Os nossos momentos que nós tínhamos, né? Por conta de tudo isso que nós vivemos aí, desse cenário que nós vivemos nesses últimos meses, precisamos pausar, mas agora o Senhor está nos conduzindo para um novo tempo, para um novo momento. Então, você que já fazia parte de uma célula, você que deseja fazer parte de uma célula, você entra em contato com o pastor Gustavo, tá bom? Que aí ele vai estar dando todas as orientações a respeito dos lugares, das casas que vão retornar nesse tempo, tá bom? Então, a partir do dia 14 de setembro, nós estaremos vivendo aí um novo tempo, né? Aquele momento em que Deus manifestou tantas maravilhas, né? Quem participava das células sabe muito do que eu estou falando, né? Eram momentos maravilhosos, momentos onde o Senhor se revelava, onde o Senhor fazia maravilhas, e Ele vai fazer ainda, né? Porque é o mesmo Deus, Ele não mudou, Deus não mudou. Então, nós vamos estar retornando. Maiores informações, vocês entram em contato com o pastor, porque ele vai estar orientando a todos vocês. Quero desejar a todos vocês, né, um restante de semana de bênçãos, que Deus possa estar possibilitando aí, nesse tempo, nesses próximos dias aí, presença dEle. Presença de Deus na sua vida, presença de Deus na tua casa, né? E não é para morte. Assim como Jesus falou para Marta e Maria, olha, pode até parecer que é para morte, mas não é para morte. É para a vida, né? O sofrimento vai aperfeiçoar e vai nos colocar exatamente no lugar onde nós precisamos estar. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te dê aí um restante de semana de presença. Amém? Deus abençoe. Até domingo em nome de Jesus.